Muito bem, feitas as apresentações, então, eu vou fazer uma primeira pergunta, vou colocar um primeiro assunto e vou deixar à vontade para que a gente comece uma conversa, não é? E daí, cada um dos panelistas, palestrantes, cada um dos convidados, fique absolutamente à vontade para trazer nessa rodada, nessa pergunta, nesse assunto, nesse tema, aquilo que julgue mais ou próximo do assunto ao qual você está mais, o senhor ou senhora está mais afeto, ou então aquilo que queira aportar, porque, obviamente, que é isso que a gente espera aqui, não é? Que a gente aporte, não só cada um na sua especialidade, mas que a gente tenha a oportunidade de trocar o conhecimento e a observação. Então, a questão que eu coloco aqui, para começar, seria da junção, interferência, ou então, como a gente quiser dizer, às vezes, como a gente pode verificar que haja algum problema ou algum caminho que já tenha sido percorrido, nessa junção de forças entre a iniciativa privada e os estados, seja africanos, seja aqui no Brasil. Aquilo que a gente tem visto como boa prática ou como má prática, para que a gente possa melhorar ou trazer algum aporte nessa relação entre os estados e os agentes econômicos que fazem parte dessa parceria. Eu vou começar com a Cristina, que vou fazer aqui do lado esquerdo para o meu lado esquerdo, para o meu lado direito, para que a gente faça, então, uma primeira aporte para que a gente comece essa discussão. Por favor. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigada, Eduardo, pela colocação. Gostaria também, inicialmente, de agradecer o convite aí do professor João Bosco, para o nosso diretor-geral, Manuel Otero, que já envia suas saudações especiais. Bom, por isso que é um enorme prazer estar participando aqui desse fórum que vem discutir aí um pouco da integração Brasil-África, num tema tão importante aí que é a nossa sustentabilidade aí e segurança alimentar e nutricional. Com relação, já entrando um pouquinho na pergunta do Eduardo, eu acho que é importante registrar que a agricultura ela é parte da solução dos nossos principais problemas, né, e desafios da humanidade hoje. Não só aí na questão de segurança alimentar, né, garantindo aí alimento para a cidade e para o campo, mas também relacionada à questão de transição energética. Então, a gente vê aí a economia limpa cada vez mais presente aí no campo, né, os maquinários aí com energia solar, o crescimento do biocombustível no Brasil, e também com relação à redução da pobreza, né, gerando renda aí para os agricultores, né, agricultura familiar, e também, que a gente está vendo aí todo dia, né, a questão das mudanças climáticas. Então, o uso de boas práticas agrícolas, ela permite também a captura do carbono, né? Então, e nessa lógica, a estratégia governo e iniciativa privada, ela é essencial, né? Então, e o esforço conjunto aí para a integração de África, Brasil, é importante ter iniciativa privada, governo, universidades, pesquisa, né, sociedade civil, para a gente estar alcançando aí o sucesso em boas práticas agrícolas, né? E o Brasil tem muito a contribuir, né? Acho que o Brasil tem essa missão de compartilhar e transferir tecnologias que sejam adaptadas, obviamente, com as devidas adaptações às realidades locais, e desde práticas como plantio direto, integração lavoura-pecuária, pesquisa, né, no caso, a Embrapa aí tem um papel essencial ao longo da sua história aí de mais de 50 anos, desenvolvendo pesquisa e
e tecnologias específicas para a nossa realidade da agricultura tropical, né? Roberto Rodrigues gosta muito de abordar essa questão. Então, a gente tem esse papel, né? Aí a missão, aí a cooperação internacional, né? No qual coloco aqui o ICA, que está presente nos 34 países das Américas, esse papel de promover essa integração e permitir o intercâmbio de experiências, de práticas, para poder estar aproveitando aí essa interação, né? A África, a sua agricultura representa aí em torno de sustenta em torno aí de mais de 50% da sua população, pode representar aí em torno de 30% do seu PIB, né? Mas mesmo assim importa muito alimentos. Enquanto o Brasil tem a sua reconhecimento internacional pela sua produtividade, pela sua capacidade de exportação, né? Exporta cerca de $10 aí, mais ou menos para cada dólar importado. Então, o Brasil tem essa missão de ser ponte nessa transferência de tecnologia e adaptando aí a realidade aí de cada país. Muito obrigado, Cristina. Gustavo, mais ajuda, mais atrapalha nesse momento, ou estamos em vias de conseguir ajudar nessa relação? Eu acho, na verdade, eu penso que ajuda e ajuda em muito, né? Essa pergunta é muito interessante porque não há, quando a gente fala em agricultura e logística, não há como prescindir do binômio governo e iniciativa privada. Isso é óbvio. Penso que alguns dados que foram colocados aqui pela manhã pelo nosso ministro das Relações Exteriores façam muito eco no nosso debate agora. Quando ele fala que 60% das terras aráveis não cultivadas no mundo estão hoje no continente africano, dá para nós a grande pista de que no futuro próximo, daqui, e vou falar 50 anos, porque eu vou usar essa efeméride um pouco depois, mas que daqui a 50 anos o papel do protagonismo do continente africano na segurança alimentar global vai ser extremamente relevante. E falo 50 anos porque, como foi bem citado antes, um dos pilares dessa parceria, falo pelo governo, que é a Embrapa, 50 anos completados no último ano, um grande irradiador de tecnologia, assim como outro, por exemplo, a Exalc, da qual o ministro Rodrigues é um dos poucos agraciados com a medalha do mérito da escola. Então, creio que isso, sem dúvida nenhuma, mostra que daqui a 50 anos o continente africano vai ter esse protagonismo e é papel nosso estar presente lá. A Eurochem, a empresa que eu represento, ela é talvez hoje o terceiro maior produtor mundial de fertilizantes. As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e pela Exalc, por exemplo, elas transformaram o nosso cerrado brasileiro em uma potência na segurança alimentar global. O cerrado brasileiro é muito similar aos climas e microclimas que temos na África subsaariana. Não há como o país, Brasil, não utilizar esse conhecimento embarcado, essa tecnologia desenvolvida ao longo dos últimos 50 anos como algo e como um vetor, inclusive, de geopolítica na região. É uma geopolítica positiva, é uma agenda positiva, não tenho a menor dúvida disso. Nós, enquanto empresa, já estamos presentes no continente africano. Entendemos que, como produtores de fertilizantes, participar dessa grande transformação que o continente africano vai ter nos próximos anos é o nosso papel e não só necessário, mas globalmente falando, conscientemente falando, é onde a gente pretende estar associado aqui ao Brasil. A iniciativa privada ela tem um papel fundamental, sim, mas a iniciativa privada ela só participa quando ela enxerga e quando ela sente que as condições e os contornos para que os investimentos sejam feitos existem. Segurança aos contratos, segurança jurídica, e creio que as nações que hoje integram a União Africana elas estão muito direcionadas e muito buscando isso também. Penso que a experiência que essas empresas têm aqui no Brasil, quando se instalaram, tranquilamente pode ser transladada para o continente africano, fazendo com que grande parte do que foi aprendido aqui seja lá depositado. Grande parte do que foi aprendido aqui, ou de que alguns reveses que muitas indústrias aqui tiveram,
os atalhos já existem e podem ser aplicados no continente africano. E, por isso, creio que a presença aqui do nosso ministro das Relações Exteriores mostra claramente que o governo está empenhado em fazer com que essa ponte Brasil-África seja cada vez mais relevante e cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mais do que um local de investimentos ou um continente que, nas próximas décadas, vai se tornar um grande depósito de investimentos e receptor de investimentos, penso que existe um papel, enquanto governo, enquanto nação do Brasil, de fazer essa aproximação e fazer com que o Sul Global ele seja não só uma realidade, mas também uma relevância indiscutível para o planeta e para a segurança alimentar global nos próximos anos. Obrigado, Gustavo. Felipe, o que é que dá para aportar nesse debate, nessa relação entre os estados, né? A África são 54 estados, não dá para dizer, evidentemente, que a realidade sequer de uma região é igual à da outra. E aqui também no Brasil nós temos, pela nossa conformidade até administrativa e institucional, nós temos nos nossos estados aqui, das estados comunidades da federação, também diferenças de estágio de relacionamento até de busca pela possibilidade de aportar na África e de lá trazer também para o Brasil. O que é que você pode falar sobre isso? Bom, primeiramente, aí, bom dia. Agradecer o convite do professor Bosco aí também. Eu acho que, para começar assim, a minha fala, eu gosto de citar um tema muito importante que a ONU já publicou, que até 2050 o mundo precisa produzir pelo menos 60% a mais de alimentos para evitar crises graves ou até guerras com o intuito de alimentação, né? E isso cabe muito com a informação que o Gustavo deu ali, acho que o principal tema para isso é a África, porque essa informação que 60% das terras aráveis no mundo e não produtivas estão lá ainda, seriam provavelmente grande parte da solução, né? Então, tendo essas informações, eu acho que a África hoje vive um momento muito parecido ao Brasil nos anos 2000, que deu esse grande boom e deixou de ser um país praticamente importador para ser um país exportador, e hoje liderar e poder debater com muita segurança a questão da produção alimentícia, de tecnologias alimentícias. E falando um pouquinho do lado privado, eu acho que o que mais o lado privado pode contribuir é transferindo, obviamente, tecnologias que são praticamente desenvolvidas pelo Estado aqui no Brasil, mas administradas pelo lado privado, melhoradas em certa forma. Essa gestão de risco e planejamento que foi muito bem adotado pelos nossos produtores aqui, eu acho que essa transferência para o nosso povo africano, nós gostamos de dizer que são irmãos nossos, né, porque temos culturas parecidas, eu acho que é o ponto crucial. Brasil e África tende a crescer muito essa relação, e nós, assim, do lado privado, podemos contribuir, obviamente, trazendo a nossa expertise, fazendo os investimentos nos pontos que a gente identifica, porém, precisando dessa segurança jurídica, política, para que o investidor tenha o retorno esperado, né? A gente tem que entender que, obviamente, todo mercado privado vai sempre buscar retorno. E dentro dessas informações, eu acho que o Brasil pode não só aportar nessa parte tecnológica, mas se posicionar mais em relações governamentais, né? A gente hoje vive um cenário amistoso, muito bacana, entre toda essa relação que está sendo construída. Foi muito bem posicionado pelo nosso ministro. E eu acho que isso já é o primeiro passo que já vem sendo dado há alguns anos para que essa mudança aconteça e as coisas evoluam da maneira que a gente espera. Muito obrigado, Felipe. Gilberto, olhando da sua experiência, a gente estava até conversando antes, né? Você não tem parado, tem girado, não só pelo continente, como também fora dele, para aportar novidades e negócios do continente.
falando para o investidor brasileiro, o que é que você destacaria como algo que, olha, aqui você pode, para além do, né, do mercado propriamente, onde é que a gente pode colaborar ou onde é que você vê como necessidade de alguns ou alguma boa parte, enfim, como você quiser dividir essas necessidades e essas questões que ainda estão colocadas para serem solucionadas. Antes de tudo, queria agradecer o convite feito ao secretariado para participar neste debate. Tem a ver com a razão de ser da criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. A primeira em relação à fragmentação do mercado africano. A África, em termos de território, é 4 vezes maior que o Brasil. E se você comparar com um país com a mesma população como a Índia, a África é 10 vezes maior. 1,4 bilhões de potenciais clientes. No entanto, tem havido fragmentação antes da zona de livre comércio, mais de 100 fronteiras terrestres, e para os operadores econômicos, atravessar a fronteira e encontrar um regime comercial é completamente distinto, diferente. É neste sentido que a criação de uma zona de livre comércio com harmonização e simplificação de procedimentos e alinhamento de regimes comerciais é muito bom para os investidores. Dá a possibilidade ao investidor de tirar partido da economia de escala. Investindo em Moçambique, poderá exportar muito mais facilmente no Ghana e em outros países africanos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com a questão do desalinhamento entre o potencial da África e a situação em que está. Aqui foi feita a referência de 60% da terra arável que é em África, em termos também de riqueza mineira. A África tem 1/3 de reserva de minerais, 40% de reservas de ouro, 60% de reserva de cobalto, 90% de reserva de platina. Mas a verdade é que a situação ou a posição da África na economia global não reflete este potencial. A parte do comércio africano no comércio total é apenas de 2,1%. E o que nós produzimos é apenas menos de 3% em relação ao PIB mundial. Há este diferencial que, com a zona de livre comércio, a ideia de criar uma economia mais competitiva. E temos exemplo de países que integraram a União Europeia, Portugal, a República Checa, que se alguém fazer um estudo sobre a evolução econômica, verá que há um antes e depois da adesão à União Europeia. Então, daí pode-se exemplo vivo do papel da integração regional no desenvolvimento econômico. Em relação à agricultura, em 1990, a população africana era por volta de 580 milhões, atualmente 1,4 bilhões. A produção agrícola passamos de 414 milhões a 1,2 milhões de toneladas. Há uma evolução positiva, há menos escassez. A produção agrícola cresceu muito mais do que a população, mas, no entanto, apesar da potencialidade que a África tem, ainda importamos 20% da demanda de produtos agrícolas. Os países africanos gastam por ano 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas importados. Com o potencial que existe, com a criação de um clima mais propício ao investimento, achamos nós que a África se tornará cada vez mais atrativa aos investidores, incluindo aos investidores brasileiros. Eu estou aqui pensando, enquanto o senhor estava falando, a exploração dos bens minerais. Se a gente decide hoje, assina o contrato hoje, para a gente começar a exploração comercial disso, 8, 9, 10 anos. Não é?
ao passo que uma integração na área agrícola ou na área da alimentação, em 2 anos a gente está produzindo e está alimentando a produção. Um pouquinho mais, mas 10 anos não é, né, ministro? Não é, professor. Então, a gente tem uma capacidade colocada de circunstâncias e de necessidade. Não é? O mercado, literalmente, consumidor de alimentos, está ávido para começar essa produção amanhã e a gente tem todo o aporte para dar. Ao passo que, para fazer, claro, não estou dizendo para abrir mão disso, mas que para fazer o investimento na exploração desses benefícios minerais, são bilhões para começar e décadas para iniciar a exploração. É muito diferente, né? Ainda que os valores, obviamente, não sejam os mesmos, é um campo em que a gente pode começar a produzir ou para consumo interno, ou até para exportação, que seja entre os países africanos a princípio, ou então com outras partes do mundo, muito mais rapidamente. Professor Roberto Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui e voltar a conversar com o senhor. A gente tem tido essa oportunidade ao longo dos anos e o Brasil teve, nesse aspecto, o Estado brasileiro se relacionando com a África, um espaço aberto nos últimos anos para a infelicidade de todos. Há uma retomada, como disse o chanceler agora há pouco, o envolvimento, como ele disse, de praticamente todo o Estado brasileiro, todo o governo, todo o aparato governamental brasileiro. A gente perdeu muito nesses últimos anos, ou a relação setor privado com a África fez com que esse desinteresse do governo brasileiro não se refletisse no mesmo grau, pelo menos, nas nossas relações, em especial na agricultura. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito ao João Bosco por mais uma chance de estar com vocês aqui num evento tão relevante para nós como esse aqui. Eu acho que as coisas principais já foram tratadas pela Cristina, pelo Gustavo, com muita clareza, né? A Cristina, por exemplo, dá um destaque a um fato que me parece fundamental. O mundo contemporâneo perdeu aquilo que foi essencial no pós-guerra, que deu origem à globalização, que foi a questão da multilateralidade, né? As instituições multilaterais perderam protagonismo. Ninguém sabe o que faz a ONU. Nós, da agricultura, não sabemos quem é o secretário-geral da FAO, que é o nosso órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação. Ninguém sabe quem é o diretor da OMC, que rege comércio no mundo inteiro. Então, a verdade é que houve uma perda de protagonismo multilateral no mundo. E isso perde unidade de desenvolvimento, perde uma estratégia organizacional global fundamental para ter equilíbrio no processo, como foi dito aqui muito claramente nesse sentido. Essa perda de rumo coletivo cria uma erosão na democracia, porque cada país faz o que quer, não acontece nada. A Rússia invade a Ucrânia, não acontece nada. Uma briga lá em Israel, não acontece nada. Aqui na Venezuela tem uma eleição fraudada, não acontece nada. Então, você fica sem direção global, gerando essa perda de democracia e, portanto, ameaça à paz universal. Tá certo? Então, nesse cenário que é conturbado, e que está todo mundo, não é novidade nenhuma, estou falando aqui, todo mundo já sabe disso, mas nesse cenário, que Cristina colocou, para mim, o tema central. Tem 4 modernos cavaleiros do Apocalipse correndo intercontinentes e oceanos, e que são segurança alimentar, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. Esses 4 fenômenos têm que ser combatidos. Se não forem combatidos, nós vamos para a erosão maior da democracia e para fim da paz. Então, é preciso trabalhar nessa direção. Ou seja, tem que ter uma estratégia. Se não tem quem comande no mundo, alguém tem que assumir isso. Quem tem que assumir isso? É o cinturão tropical do planeta. América Latina, África, uma parte da Ásia também. Porque aqui que tem terra para abrir horizontalmente espaços e a tecnologia baixa. Então, aqui é que vai explodir a produção agrícola, que é o inimigo fatal dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso já foi muito tratado, não tenho o que discutir mais.
Portanto, no teu questionamento, o que surge? O que falta para que esse cinturão tropical assuma o seu papel, mais do que histórico, é uma necessidade universal de alimentar o mundo, de criar uma transição energética sustentável, de gerar emprego e renda para melhorar a questão social e cuidar das questões climáticas. O que falta? Falta uma ação coletiva, organizada, articulada. Falta mais que discurso, falta uma estratégia efetiva. O que é que o Brasil fez nesses 40 anos que deu a diferença no agro? 3 coisas: tecnologia, empreendedorismo, políticas públicas. Simples, simples. Claro que cada uma se desdobra em N capítulos adicionais. Mas é isso que eu tenho que buscar na relação com a África. Uma coisa consistente. Gustavo já falou, a questão dos fertilizantes está resolvida na África. A Euroquem está lá, a OCP está lá também, já tem muita gente trabalhando com fertilizante. Tecnologia está andando, mas é pouco. Está faltando muito mais de genética de melhoramento, adaptação, mudança climática. São temas centrais que a genética tem que desenvolver. E falta já foi colocado aqui instantemente pelo próprio Gustavo, segurança jurídica, para poder haver o interesse privado com retorno garantido. Então, isso é uma estratégia que tem que ser negociada entre países e entre os continentes. Uma estratégia ampla, que passa depois por subprodutos, logística e infraestrutura, questões comerciais, mas a base é ciência, empreendedorismo e política pública. Se não houver essa coisa articulada, vamos ficar fazendo discurso, e a evolução será menor do que podemos perceber. O Brasil tem uma condição fantástica de ajudar a África, fantástica, e quer a África, mas fica muito mais no discurso do que na prática. Eu coloco para quem quiser. Pois não, Gustavo, pois não. Eu acho que o ministro Rodrigues foi muito feliz ali, e nós, enquanto empreendedores, eu diria, enquanto empresa privada, enxergamos isso muito claramente. E aí eu até convido o senhor a ajudar nas suas interlocuções com o ministro Fávaro, que são muito próximas. Eu mesmo já quando estive com ele, já falei que a tecnologia da Embrapa é algo que temos que exportar de qualquer maneira, como inclusive um vetor geopolítico. A segurança jurídica e contratual, ela é uma agenda de governo que tem que ser endereçada numa alta esfera com as nações africanas. Mas penso também que o governo pode abrir um flanco de internacionalização das nossas empresas agrícolas. O nosso país, as fronteiras agrícolas ainda são grandes, ainda são largas, mas ter um grupo brasileiro enxergando a possibilidade de internacionalização para o continente africano, e aí levando o empreendedorismo na prática, levando a tecnologia, o saber fazer, que já trouxe de anos aqui de experiência, uma SLC, uma MAGE, uma Terra, se estabelecendo no continente africano, vai fazer com que os atalhos para que o continente africano desenvolva a sua agricultura de maneira muito mais rápida do que, inclusive, aconteceu no Brasil, se façam muito presentes. Fazer essa internacionalização talvez seja um papel que o governo, de maneira estratégica, tenha que assumir para si e propiciar isso cada vez mais. E eu faço uma pergunta para quem se sentir à vontade para responder. Tem dinheiro para isso? Digo no seguinte sentido: BNDES, novo banco dos BRICS, ligado ao desenvolvimento africano, o Banco de Desenvolvimento Africano, e outras, mesmo no mercado privado. Como é que está esse campo? Ou pelo menos, para mais do que as conversas, como estava dizendo o professor Roberto, para mais do que a conversa. Se eu chegar lá amanhã, pedir para o gerente do banco sentar comigo, como é que a gente faz? Tem que fazer? Pois não. Em relação a fertilizantes, 2 aspectos. Primeiro é que 90% de fertilizantes na África subsaariana são importadas. Temos uma fraca capacidade. Aqui nós voltamos agora a ter uma fábrica de fertilizantes. Temos uma Mas aqui importamos 85%. Exato, ainda temos isso também. Temos uma fraca capacidade de produção de fertilizantes. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto também é que a agricultura africana utiliza muito pouco. Provavelmente é o continente que utiliza menos, por volta de 35 kg por hectare.
Mas há projetos novos com o apoio do Afreximbank, por volta de quase 5 bilhões de dólares. É um projeto que está a ser levado a cabo na Nigéria e outro é um projeto que vai começar nos próximos meses e nos próximos dias, que é a produção de fertilizantes em Angola. E uma das razões que nós temos visto esse aumento de disponibilidade financeira para grandes projetos tem a ver com a situação que ocorreu com a guerra na Ucrânia e na Rússia, onde no continente africano, para a produção da alimentação, tivemos um aumento, uma inflação de quase 30%. Países como Rússia e Bielorrússia juntos produzem quase 1/3 do potássio, e quando há decisões políticas em relação às sanções e outras, tem um efeito colateral muito importante na produção agrícola em África. Eu queria citar um ponto importante. Logisticamente, a África é muito importante para o Brasil, né? Acho que todas as empresas do mercado privado, quando começam a trabalhar com exportação, focam no mercado do Oriente Médio e no mercado asiático. Então, logisticamente, é muito interessante para a gente a África estar posicionado lá. Por isso que eu acho que essa fala do Gustavo é muito importante, de ter diálogos políticos para que empresas brasileiras possam se posicionar melhor ali no continente africano. E falando um pouquinho da questão dos fertilizantes, se eu não me engano, 70% da reserva de potássio do mundo está no continente africano, se eu não me engano. Acho que é tudo. Então, acho que é isso, não? Potássio está no Canadá, Rússia e Bielorrússia. Acho que no Marrocos. O Marrocos é fósforo. Fósforo. Então, tem muita possibilidade ali de trabalhar, implementar essa produção e trabalhar em parceria com o Brasil, né? Que também depende muito da questão do fertilizante. Dois comentários rápidos aqui. Primeiro, o continente africano hoje importa 90% do fertilizante que consome. O Brasil importa 85% do fertilizante que consome. Eu falei no início de 50 anos atrás. Eu tenho certeza que 50 anos atrás, no Brasil, quando fundamos a Embrapa, o Pastore e o Sidney Lima, de maneira audaciosa, trouxeram mais de 100 PhDs para trabalhar. Se tivéssemos feito o mesmo olhar para fertilizantes, essa dependência hoje não aconteceria. O continente africano está no momento de fazer essa escolha também, olhar o desenvolvimento agrícola, mas olhar os insumos necessários. E aí o conhecimento do subsolo, a atratividade geológica, a atratividade de investimentos são fundamentais para estarem associados com os governos. Em relação ao dinheiro disponível, Eduardo, eu acho que quando você fala, como bem foi colocado aqui, de que 20% do alimento africano ainda via importação, não há uma empresa com uma atuação global como a nossa que não enxergue um mercado como esse, um mercado extremamente potencial. E dinheiro para isso há. Porque quando a gente fala em produção local, seja de fertilizantes ou de alimentos, um mercado tão importador, líquido falando, é, sem dúvida nenhuma, um mercado atrativo. Então, dinheiro para isso, as corporações, elas têm sim. Então, eu acho que, claro, dinheiro é extremamente importante, capital, sem dúvida, mas se eu pudesse elencar um primeiro principal pilar, seria a segurança jurídica e a segurança dos contratos e a previsibilidade. Tendo isso, com esse mercado pujante e consumidor que, sem dúvida nenhuma, existe, isso vai ser uma realidade e as empresas todas vão se colocar lá. Só falando em segurança jurídica, este é um problema que nós deparamos na conversa com os investidores. É também uma das razões de ser da criação da Zona de Livre Comércio. Pela primeira vez no continente africano, temos um mecanismo de resolução de litígios que permite ao investidor ou a uma empresa de levar a um Estado-membro em termos de incumprimento com os diferentes protocolos que existem em relação à Zona de Livre Comércio. Eduardo, bom, primeiro concordando com o Gustavo, eu também concordo que esse tema é essencial. Mas na tua pergunta, tem dinheiro? Óbvio que é uma conversa
teórica, tá certo? Mas tem, dinheiro tem. Eu tive o privilégio de criar a Embrapa em Gana. Foi colocado em Gana, foi um estudo, o Silvio Crestano, presidente da Embrapa, fez um estudo muito rigoroso, escolheu Gana para fazer o primeiro investimento. Foi instalado, nada aconteceu. Murchou a Embrapa lá em Gana. Não houve demanda, não houve investimento, não houve nada. A coisa murchou profundamente. Então, dinheiro tem, mas tem que ter mais do que dinheiro, tem que ter estratégia. Então, há um tema que a gente, de vez em quando, abana, né, para ver se aparece um pouco de chama na brasa, é a relação tripartite. Né? Vou dar um exemplo que é muito consistente da minha história pessoal, que é o Prodecer, programa Cerrado, PT do Brasil e Japão. O Japão não tinha comida, o Brasil tinha terra, não tinha dinheiro, o Japão pôs dinheiro, fez o Prodecer e explodiu o Centro-Oeste brasileiro. Eu sou de um tempo, eu só falo, Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Meu pai falava isso, que era agrônomo. Eu até fiquei bravo com esse negócio aí e fui para frente. Muito bem, o Prodecer funcionou em relação Brasil-Japão. Foi bom para o Brasil, foi bom para o Japão. O Japão e o Brasil têm interesse em desenvolver a África. Vai ser a maior população do mundo, o continente africano. Vai ser a maior população do mundo em algumas décadas. Então, é um mercado fundamental e é preciso alimentar esse pessoal, dar vestimento para esse pessoal e dignidade a esse pessoal. Então, uma ação tripartite entre o Brasil com tecnologia, Japão com dinheiro, União Europeia com dinheiro. Vamos fazer um avanço para valer, uma estratégia consistente, negociada com os governos africanos e com os governos dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos têm interesse em que a África se desenvolva fortemente. Claro, todo mundo tem interesse nisso. Então, é preciso ter uma ação articulada de caráter internacional. Nosso papel é tecnologia. Podemos ajudar muito a tecnologia. E queremos fazer isso, inclusive investir lá. Há toda razão, Gustavo. Empresas brasileiras querem investir lá, mas tem que ter tranquilidade, segurança jurídica, payback, para poder haver o investimento funcionando adequadamente. A minha primeira relação com a África comercial, tive lá em 2009 a primeira vez. Depois vivi em Moçambique, vivi em Angola. São 15 anos que eu acompanho voltei várias vezes, que eu acompanho essa questão do temos o espaço, temos interesse, precisamos fazer. Claro que 15 anos em relações internacionais são poucos, só que já foi uma geração e meia, né? Já foi uma geração e meia e a gente poderia ter avançado com essa questão. Cristina, eu vou aproveitar o seu conhecimento sobre os 34 países que fazem parte da organização. É disseminado no nosso continente, como disse o professor Roberto, que todos têm que ter interesse no desenvolvimento da África em todos os aspectos, para que nós, não africanos, também nos beneficiamos em várias partes, a começar pela alimentação do mundo? Sim, bom, essa integração, né, Américas e África, ela acontece, obviamente, em níveis diferentes, né? Eu acho que o Brasil tem um protagonismo aí grande aí, né, dentro das Américas, né, para fazer esse diálogo aí e a intercâmbio de conhecimentos aí com a África. E assim, eu mencionaria assim alguns possíveis eixos de integração com base nessa sua pergunta, que seria, primeiro, como já foi reforçado aqui, investimento em tecnologia, inovação e desenvolvimento de habilidades, né? Então, aí, inclusive, o ICA já fez várias incursões aí para fortalecer essa integração, né? E já em 2022 realizamos aí a reunião ministerial Américas e África, reunindo mais de 40 países em parceria aí com a Agência de Desenvolvimento União Africana, para discutir justamente os desafios dos sistemas agroalimentares. Depois, já junto também, uma parceria ICA com a AGRA, que é a Aliança da Revolução Verde para a África, para lançar uma iniciativa que chama Solos Vivos para a África. Começamos Solos Vivos para as Américas, depois evoluímos para a África, que é justamente disseminar boas práticas agrícolas para fazer a recuperação
desse solo, né? Como diria aí um grande especialista em solo, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Mundial da Alimentação, embaixador da Boa Vontade do ICA, Dr. Ratan Lal, ele menciona, quando o solo é pobre, a população também é pobre. Então, daí a importância de regenerar aquele solo, né, que vai gerar aí produtividade, reduzir aí desperdícios, né? E o Brasil e as Américas têm muito esse papel aí de disseminar essa tecnologia. Um outro eixo que eu colocaria também é fortalecer a cadeia produtiva, cadeia de valor agrícola, né? Aí desde a produção até a comercialização, passando por logística, né? Que já foi comentado aqui, para a gente conseguir intercambiar aí tecnologias, automação, agricultura de precisão, inteligência artificial. Então, todo esse rol, né, e contexto que a gente poderia estar, sim, intercambiando, né? Poderia mencionar também foco em algumas práticas sustentáveis e ética, né? Isso tudo aí, a Américas pode estar interagindo aí com a África. O Brasil tem se destacado aí nesse mercado, né, de geração de certificações em práticas sustentáveis, né? Isso poderia servir aí de exemplo também para alguns insights aí para a África. E, por fim, aí uma experiência em algumas políticas públicas aí que a gente tem, né? Como, por exemplo, crédito rural, para a gente estar melhorando aí, modernizando a produção, tornando essas culturas mais resilientes, trabalhando a agricultura regenerativa, e políticas como preço mínimo garantido, né, onde há a garantia aí do custo, do preço de produção, mais uma margem aí de lucro para poder estar evitando aí as oscilações de mercado, né? E programas sociais também, como Fome Zero, políticas de crédito para a agricultura familiar, como o Pronaf Mais Alimentos, né? Então, são experiências, sim, que a gente pode, aí as Américas, como o Brasil protagonizando, aí está apoiando aí os países africanos, obviamente, sempre respeitando aí as particularidades de cada país. Eu agradeço a Cristina e aos meninos. Pois não, professor, pois não. Edu, eu só queria um comentário final. A globalização da economia trouxe uma consequência para a agricultura no mundo inteiro, e que é a margem por unidade de produto foi diminuindo cada vez mais pela concorrência. Embora que na agricultura, como é outra atividade, mas na agricultura particularmente, a renda se dá na escala. Pequeno não tem escala por definição, não tem renda. Então, qual é a solução do pequeno? Subsídio, que é o que a Europa faz, ou cooperativa, que é o que nós fazemos. Então, um caminho para a África, inclusive para difusão de tecnologia, agregação de valor, etc., é o cooperativismo. E aqui tem uma política pública que pode ser desenvolvida com muito vigor. Só para encerrar. Obrigado por este elemento. 80% da produção agrícola em África são pequenos agricultores. Temos muito que aprender do Brasil na criação de cooperativas. Também temos muito que aprender em termos de inovação e, sobretudo, também do nosso lado, temos que fazer muito mais em termos de atividades para apresentar a África como o continente para investimento. 6 entre 10 economias que mais cresceram durante a Covid eram países africanos. Em África temos o crescimento mais elevado em termos de classe média. Temos que fazer mais esforços de apresentar as potencialidades que existem e continuar o trabalho em termos de segurança jurídica e em termos também de criar um ambiente cada vez mais propício aos investimentos e aos investidores. Obrigado. Muito bem, alguém? 30 segundos para que alguém faça mais um aporte, por favor, Gustavo. Não, só eu concordo plenamente com o ministro Rodrigues quando ele fala que o grande antídoto para os 4 cavaleiros do apocalipse modernos é a segurança alimentar, que vai ser
garantida pelo nosso cinturão tropical aqui, não há a menor dúvida disso. Penso que nesse vácuo que existe pela falta de multilateralidade que a gente tem visto nos últimos anos, alguns estados têm que assumir um certo protagonismo. E penso que o Brasil, dada a sua proximidade, seja geográfica, seja de clima, seja de língua, com a África, tem um papel que pode, sem dúvida nenhuma, servir como um grande agregador e um grande aglutinador dos esforços nesse sentido. Quando a gente fala da Europa, os Estados envolvidos subsidiarem e financiarem, faz todo sentido em todos os aspectos, inclusive no aspecto de reter o povo africano na África e fazer com que a África, como continente, seja um continente em desenvolvimento de verdade, desenvolvido no futuro. Não há da iniciativa privada outra ação a não ser estar presente no continente africano e fazer com que, dada a segurança jurídica, eu tenho certeza vai cada vez mais se fortalecer no continente, estar lá presente e garantir com o futuro não só do continente, mas de toda a humanidade. Quer fazer um último aporte aí, Felipe? Não, é encerrar mesmo, agradecer pelo papo muito engrandecedor aqui. Foi sempre informações importantes. Eu fui até dar uma verificada na questão do potássio, e sim, o Marrocos é um grande... de potássio também, eu estava dando uma verificada, eles são grandes produtores de potássio e de fosfato, eles têm a maior mina de fosfato. Então, era só isso mesmo, e agradecer pelas informações e ao convite. Bom, a maravilha do fórum é que termina a mesa, mas a gente tem a oportunidade de continuar conversando. É para isso que serve esse encontro também. E só para lembrar que dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, né? Agora, quarta-feira... É o 3 de outubro? 13. Então foi ontem, Dia Mundial do Fertilizante. É uma semana para que a gente discuta esse assunto tão oportuno que o Instituto... Está vendo? Tudo junto. Tão oportuno, então, que a gente comece o fórum justamente com essa mesa. Muito obrigado a quem está aqui, muito obrigado a vocês. Temos muito ainda do Fórum Brasil-África. Muito obrigado.